Contos e lendas. A história de hoje se resume em uma lenda, uma das histórias mais perturbadoras que eu, e com certeza você já ouviu. Antes de tudo, agradecendo o apoio e a autorização para gravar essa lenda magnífica em nosso canal. Aos amigos do canal Fatos Macabros. Nossos amigos Van Farias e também João Paulo de Castro Cruz. Quer conhecer? Acompanhe com a gente. Uma das histórias mais perturbadoras que ouvimos foi contada por um vizinho de um amigo nosso. Casado com uma prima. Ele é natural do Ceará. E já fez muitos anos que ele mora em Minas Gerais. É um homem honesto, pai de 2 lindas moças. Um piedoso cristão e sempre bem vestido. Possui olhos amendoados, cabelo sempre penteado e muito pacífico no falar. Um dia, voltando do trabalho, um amigo contador desse caso parou para conversar com ele durante alguns minutos, pois sempre ele achou o sotaque nordestino muito bonito. Além do mais, esse vizinho dele é muito agradável. Ele começou a lembrar um pouco de sua infância no Ceará, de como eles moravam, em casas de pau a pique, sem portas e sem janelas. Ele contou a João Paulo que todos dormiam em redes pela casa e procuravam amarrá-las bem perto do teto, pois pelo fato da casa não ter portas, isso evitava alguns acidentes com animais que poderiam entrar pela casa durante a noite. Ele perguntou a João Paulo que era tempo de quaresma e naquela noite procurou amarrar a sua rede bem alto, pois era um dos caçulas entre muitos irmãos. A família trabalhava duro na roça e dormia muito cedo. Ele tinha medo de ficar acordado sozinho. Pois bem, alta madrugada, ele acordou com o barulho de alguns ossos sendo quebrados. Ouviu também o gemido de uma galinha bem próxima da morte. João Paulo, que foi criado na roça, sabe perfeitamente que som é esse, pois já viu muitas vezes sua mãe matando muitas galinhas. Com muito medo, ele olhou para baixo. A lua estava clara e iluminava parcialmente o cômodo de terra batida. Ele observou que havia um bicho do tamanho de um ser humano, encurvado, acabando de comer uma galinha
que havia pego no terreiro. O bicho era todo cabeludo e fedia a morrinha. Dava para perceber que suas mãos ou patas seguravam a ave enquanto destroçava com os dentes. E o barulho dos ossos iam quebrando, estalando. Ele não sabia o que fazer. Se chamava seus irmãos ou seus pais. Tinha medo daquele bicho fosse atacá-lo. Foi aí que percebeu que a sua peixeira estava enrolada no pano. Junto com ele, na rede, ele detalhou que essa peixeira havia um cabo de metal, com alguns risquinhos para identificá-la como sua. Ele segurou a faca pela ponta e deixou-a cair de cima para baixo. A peixeira desceu reta e encravou nas costas daquele trem morrinhento que era pesada e de ponta fina. O bicho deu um gemido de dor e saiu correndo pela porta. Ele também contou a João Paulo, que ficou todo trêmulo na rede e não via as horas para que o dia amanhecesse. Pela manhã, todos estavam falando que um bicho havia comido as galinhas no terreiro e que havia muitas penas dentro de casa. O pessoal ficou assustado porque ninguém tinha escutado nada. E além de tudo, ele contou que manteve silêncio porque tinha muito medo. O dia lá ia correndo, ia passando, e todos perceberam que um senhorzinho que vendia pão ali, naquela comunidade, não apareceu. Era costume daquele homem passar com sua cesta de quitandas. Passaram-se alguns dias e ele havia sumido. Mas ninguém sabia do seu paradeiro. Foi aí que esse vizinho, nessa época, com 12 a 13 anos de idade, saiu pelas estradas de terra e encontrou o padeiro, indo até a cidade. Ele perguntou por que havia sumido, pois todo mundo estava sentindo sua falta das quitandas que ele vendia. O padeiro explicou ao menino que a sua esposa estava muito doente e não poderia ficar saindo de casa. Ele havia deixado ali em casa para um breve momento e que já estava voltando. Pois bem, esse menino fez como quem ia embora, mas acabou de chegar até a casa do padeiro. Ele contou que foi pelos fundos e chegou até lá, em frente à janela do quarto. E quando ele olhou, lá estava uma velhinha deitada na cama, debaixo dos lençóis. Ela estava de costas para a janela. Ele percebeu que havia manchas de sangue no lençol. Ele me relatou que pegou uma taquara e com muito cuidado levantou uma das partes do lençol. E lá ele pôde ver o cabo de uma peixeira cravado nas costas daquela mulher. Ele tomou coragem e conseguiu trepar na janela, subir. Com muita rapidez, estendeu sua mão e puxou a peixeira das costas dela. Após isso, ele partiu estrada fora, correndo. Ninguém viu. Depois de correr bastante e de se esconder em um determinado local, procurou lavar as manchas de sangue na lâmina da peixeira. E aí, pôde ver os sinais do cabo da peixeira. Identificavam que aquela faquinha, aquela peixeira, era realmente a sua. Ele chegou em casa calado. Ninguém havia dado falta dele. Ele se calou. Quando foi mais tarde, chegou a notícia pelo arraial que a mulher do padeiro havia morrido. Isso o deixou transtornado, muito. Quando ele terminou de contar essa história, João Paulo passou a fazer muitas perguntas, algumas até céticas, mas de todas elas, ele me disse apenas uma coisa: olhe, meu irmão, Painho sempre falava que tinha gente
que virava lobisomem. Mas eu pensava que ele falava aquilo para fazer medo na gente. Mas eu vi com meus próprios olhos aquele bicho dentro de casa, comendo a galinha do nosso quintal. E depois fui lá buscar minha peixeira. Eu não sei se é aqui ou em Minas tem lobisomem, mas lá, para os lados de onde eu nasci, no Ceará, com certeza tem. João Paulo diz que confessa ter ficado perturbado muitos dias depois dessa história. Esse vizinho dele mora muito próximo. É pacífico e muito tranquilo. Não é possível que seja também artista e muito mentiroso. Mas duvido que alguém consiga relatar uma história durante tanto tempo, arrepiando ainda os cabelos do braço e falando em tom sombrio. E isso tudo olho no olho, frente a frente, cara a cara. João Paulo também pensava que os causos de lobisomem eram falácias. Mas esse caso de seu vizinho o balançou. Apenas uma dica. Você não durma de portas ou janelas abertas e amarre sua rede bem alto, bem próximo ao teto, pois a qualquer noite você poderá ser a próxima vítima.